tua presença. E eu trago diante de ti um povo que está faminto e sedento por poder te ouvir. E eu sei que nesse tempo o Senhor preparou para nós uma palavra de edificação, de bênçãos e de vitórias. Dessas portas para fora, meu Deus, o mundo se alegra, festeja. Mas quando termina as suas curtições, eles estão lá frios, vazios, decepcionados. E o Senhor prometeu que a alegria que o Senhor colocaria dentro de nós, ela iria permanecer. E eu quero que cada um que está aqui neste culto orando comigo, e não somente aqui na igreja, mas também em casa, seja visitado por essa alegria. O Senhor disse: agora vocês podem estar tristes e o mundo pode estar feliz, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O Senhor disse: agora na verdade vocês podem ter tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e essa alegria ninguém vô-la tirará. E nós queremos neste dia nos consagrar ao Senhor e receber a tua bênção e buscar a tua face e viver, meu Deus, para cumprir os propósitos santos do Senhor. Ajude esses filhos a beberem da fonte da água da vida. Vem junto, igreja, vem junto. Vamos beber das fontes das águas da vida. Existe um rio de Deus jorrando sobre o seu coração nessa hora. Existe um rio de Deus jorrando sobre você nesse momento. E esse rio vem e lava, inunda, transborda, faz uma obra linda e extraordinária dentro do seu coração. Pai querido, Pai amado, queremos glorificar o teu santo nome. A tua palavra ela fala, a tua palavra ela fala: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E eu quero juntamente com este povo buscar a tua presença e vivermos algo novo no dia de hoje. Prepare as obras, prepare as boas obras para essa gente, prepare as boas obras para esse teu filho, para a tua filha. Meu Deus, queremos neste dia subjugar a nossa carne. Vamos, meu irmão, manda a preguiça sair do seu corpo agora. Você veio aqui para se encher de Deus, você veio aqui para se encher da glória do Altíssimo, e Ele está nesse dia mandando a presença dEle ao seu coração, está enchendo você da grandeza dEle. Oh Deus, precisamos do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vamos dizer isso? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Quem é Ele? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Quem é Ele? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Aonde? Nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade. Canta, igreja, canta. Deixa o Brasil ouvir isso. Cante. Fala com fé, fala. Em espírito. Diga para ele. Enche o peito do diabo para falar isso. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Que lindo, meu Deus! Te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar. Os reis, foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é... Aonde? Nos átrios do Senhor. Aonde? Na casa onde flui o amor. E esse amor de Deus flui em sua vida. Esse amor de Deus flui em seu coração. Ah, Deus, que este dia seja especial para cada um que está nos acompanhando, tanto aqui na igreja quanto em casa, para que essa pessoa te conheça e tenha um encontro contigo, com a tua presença, com a sua palavra, e aprenda tudo aquilo que o Senhor preparou para a vida deles. Nós oramos, nós pedimos as bênçãos e as vitórias em o nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Aplauda Ele com bastante fé, com bastante amor, porque Ele merece. Glória a Deus. Amém. Bem-vindos, vamos sentar. Excelente dia com Jesus para você. Amém? Da porta para fora, o mundo se alegra com falsas alegrias. E algo que eu quero que você entenda e aprenda, que a sua verdadeira felicidade só vai estar num lugar, aqui. Você que está em casa me assistindo, e você é morador aqui da ilha, eu sei que tem todo um conforto você ficar em casa, orando, buscando. Mas eu quero te convidar a você vir experimentar a diferença
do que é estar em casa e do que é estar aqui. Uma coisa bem importante a gente precisa entender. Você sabe que o mundo ele vai passando por uma série de mudanças, e tem mudanças que não são para bem, são para mal. E o Brasil ele atravessa um tempo, irmãos, onde muita gente se desiludiu da fé. E junto com a desilusão da fé, levantou-se um fenômeno chamado fenômeno dos desigrejados. Eu não preciso de uma congregação. Eu busco a Deus aqui na minha casa. E quando as pessoas entenderam, foram ensinadas, né, que a igreja é elas, aí que elas falam, não, a igreja sou eu. A igreja não é o prédio. Essa palavra igreja vem de um termo chamado eclesia, que era a reunião do parlamento da época de Jesus. Quando Jesus formou a sua igreja ou a sua eclesia, ele estava formando isso aqui, ó. Congregação. Pessoas vindo, separando um tempo para buscar e para aprender. Não existe, irmão, vida cristã sem congregar. Não existe vida cristã sem o ato de congregar. E deixa eu dar um alerta para você. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias as pessoas abandonariam a fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E essa é uma das doutrinas diabólicas mais tristes que tem. A pessoa achar que um dia como esse, que é o dia de domingo, ela pode ficar lá no conforto da sua casa sem vir buscar a presença de Deus. Eu gosto de falar. A igreja pela TV, a igreja online é uma bênção para quem não pode estar aqui. Se você pode sair da sua casa, se locomover à igreja, por que não fazer isso? Eu acho que é muito importante nós tomarmos um grande cuidado para nós não estarmos por aí perdendo o propósito da nossa conversão. As pessoas que se converteram, leia lá o livro de Atos, você vai ver isso. Eles se convertiam e a primeira coisa que eles faziam era começar a frequentar o ambiente ao qual eles aceitaram. Então que essa lição nunca saia do seu coração. E você que está aqui na igreja, o dia que você estiver em casa e bater lá um desânimo, uma preguiça, você fala, show preguiça. Deixa eu ir para a casa do meu Deus. Aleluia. Eu prometi para você que nós iríamos falar hoje sobre o livro de Daniel, capítulo 6. Então, sem delongas, vamos abrir o Daniel, capítulo 6, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 6. Diga amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 6, nós vamos meditar a partir do versículo de número 1. E assim como na semana passada nós falamos aqui sobre Mardoqueu e Esté contando sobre o livramento de Deus sobre aquele povo, eu vou começar a falar aqui com você sobre Daniel. Não sei se vai dar tempo da gente falar tudo até chegarmos na parte da cova. Mas eu preciso, junto com você, construir aqui um raciocínio para nós entendermos o porquê que Deus era tão presente na vida desse homem. Então você, caso necessário, você vai ter que acompanhar mais um domingo comigo falando sobre esse capítulo 6. E é bem provável que tenha que acontecer isso. Diga amém? Daniel 6:1.
E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Você que tem vontade de crescer na vida, você deveria se espelhar muito em Daniel. O Daniel é um personagem que chega na Babilônia como escravo. Ele é um dos cativos que foi transportado de Judá para a Babilônia. E ele chega na Babilônia, meus irmãos, com uma única tarefa: abandonar a fé. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que foram escolhidos dentre aqueles cativos jovens que fossem levados lá para dentro do palácio para aprender língua, cultura, religião dos caldeus. E a coisa era tão séria, a lavagem que seria feita neles para aquela nova cultura babilônica era tão séria, que até a alimentação tinha que ser alimentação, ungida pelos deuses da Babilônia. E ali que Daniel começa a tomar uma postura diferente. Porque você ser crente nesse ambiente gospel aqui é uma coisa. Você ser crente num ambiente completamente contaminado e poluído é outra completamente diferente. Por isso que a gente vê muito as histórias assim. A pessoa ela vivia na igreja, né? Eu vou usar o exemplo da juventude. Enquanto ele não começa a trabalhar fora, enquanto ele não vai para uma universidade, ele é um dos crentes mais exemplares da igreja. Mas a hora que ele botou o pezinho dele dentro da faculdade ou de um ambiente de trabalho, se perde. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3 pessoas que a pessoa veio falar comigo: pastor, eu estou pedindo a Deus aqui para Deus abrir a porta do meu primeiro emprego. O senhor ora para me arrumar um emprego? Oro. Só que a pessoa vai lá para o emprego, começa a ter contato com gente do mundo e se deslumbra por aquela porcaria. Fica apaixonado por aquele lixo. Você lê aqui na Bíblia que o Daniel chegou à posição de ser um príncipe na Babilônia, você pensa: o cara veio lá de Jerusalém, veio lá de Judá numa carruagem real, chegou lá na Babilônia. Onde é que é o palácio do rei? Ah, sim, por favor, onde é que é a sala do primeiro-ministro aqui? Foi assim? Não. E tem gente que sonha com essas coisas, que ela vai dormir pobre, vai acordar rico, vai dormir solteiro, vai acordar casado, vai dormir lascado, vai acordar feliz. Isso não existe. O Daniel pagou o preço da construção do sucesso. Ele pagou o preço da construção do sucesso. Como? Se apoiando em 2 pilares: fidelidade a Deus e fidelidade às coisas dessa vida. O que você leu ali comigo no versículo de número 3? Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque havia nele o quê? Um espírito excelente. Eu vou lhe contar uma coisa. De vez em quando eu gosto de pegar esses termos da Bíblia e pesquisá-los individualmente. Eu acredito que isso dá até para preparar uma tela para colocar na transmissão depois, né? Fazer lá. Tem 9 significados do Espírito Excelente. Você quer anotar? Vou falar com bastante calma e vai aparecer na tela aí para você que está em casa. Espírito Excelente. Primeiro, podemos? O professor Jamil vai fazer um ditado agora. Vamos lá? Espírito excelente.
aquele que é fidedigno às suas responsabilidades. Aquele que é fidedigno às suas responsabilidades. Segue a verdade, a justiça e age com diligência e coragem. De novo, segue a verdade, a justiça e age com diligência e coragem. Agora o segundo. De caráter que busca a perfeição em seu modo de viver. De caráter que busca a perfeição em seu modo de viver. O terceiro você vai achar top. Pessoa solucionadora. Pessoa sábia e prudente no que faz e no que é. Pessoa solucionadora, pessoa sábia e prudente no que faz e no que é. 4. Aquele que anda com Deus, que o honra segundo os seus ensinamentos e suas virtudes. Repetindo, aquele que anda com Deus, que o honra segundo os seus ensinamentos e suas virtudes. Agora o quinto. Aquele que cumpre a vontade de Deus. Aquele que cumpre a vontade de Deus. Agora é o 6, né? Que tem o amor divino em seu coração. Que tem o amor divino em seu coração. Agora o 7. Que tem o Espírito Santo de Deus. Que tem o Espírito Santo de Deus. Agora é o 8. Pessoa competente. Pessoa competente. E o 9, para fechar com chave de ouro, magnífico em. E aí 2 pontinhos. Tudo que ele faz. Eu vou lhe dizer uma coisa. Durante muitos anos eu preguei esse capítulo 6 de Daniel. E eu nunca parei para me aprofundar nessa história do Espírito Excelente. Se por um acaso você não conseguiu anotar tudo, eu vou depois fazer um print dessa pesquisa e aí eu deixo disponível. Se alguém quiser, é só pedir que eu mando para você depois. Eu nunca tinha parado para ir para a minúcia desse ponto do Espírito Excelente. E se você observar, toda a história de Daniel, ele sempre foi um camarada muito intenso naquilo que ele fazia. Você deve conhecer gente que quando pega uma coisa para fazer, faz com força mesmo, com afinco, com dedicação. E também tem aquele que para fazer qualquer coisa é lerdo, é vagaroso. E eu vou lhe dizer algo. A gente que, na qualidade de pastor, a gente conta com pessoas. E é bacana. Fulano, faz isso. Opa, sim senhor, tá na mão. Opa, é assim? É desse jeito? Glória a Deus. Fulano, faz um negócio para mim. Quando? Se eu estou pedindo é para quando? Para ontem, não é para daqui a pouco. Consegue para mim um cacho de banana aí. Para quando que o senhor quer a banana? Para semana que vem, irmão. Compra verde, né? Esperar uma semana. Não, meu irmão, se eu estou pedindo alguma coisa é para quando?
É para ontem. Não dá tempo de esperar. Só que tem gente que, eu vou dizer para você, não é maldade não. Mas a pessoa moldou o seu caráter a ser. Ela anda meio Robocop, lembra do Robocop? Clec, clec, clec. Anda estralando tudo. Tudo travadinho, coitado. Não, meu irmão. Existe uma coisa nessa vida chamada dinamismo. E tem gente que é bom nisso. A pessoa, ela tem dinâmica para as coisas. Você fala, olha, eu quero isso aqui, esse aqui, daqui a pouco ela já... Opa, é assim, 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 de jeito. Dá para fazer assim? Ô, meu irmão, você já deu a fórmula toda? Faz aí. Quando o rei fala, eu vou constituir Daniel sobre todo o reino, ele enxergou essa dinâmica que o Daniel tinha. Ele constitui lá os 120 presidentes. Aí ele levanta os 3 príncipes. E lá no meio desses 3 estava lá o Daniel. E diz a Bíblia que o Daniel se destacou. E o rei falou, eu vou dar tudo na mão dele. A gente acha, irmãos, que promoção é uma coisa do acaso. Não é. Você pode não acreditar, mas as pessoas que são promovidas são as pessoas que são observadas. As pessoas que ganham alguma coisa nessa vida, alguém está notando o jeito delas. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou pastor, eu tenho nas minhas mãos poder de promover pessoas. E você pode ter certeza, tem gente que eu não vou promover nunca. Tem gente que eu não vou abençoar nunca. Porque você não vê na pessoa o quê? Espírito excelente. Você olha nela, alguma coisa não bate. Você olha assim, meu Deus, mas será que não é coisa da minha cabeça, não? E os dias vão passando e você vai vendo, tá lá. E a Bíblia é a verdade. A árvore se conhece pelo seu fruto. A árvore boa produz bom fruto e a árvore má produz mau fruto. Não adianta. Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. E tem gente lá, irmão, produzindo fruto ruim. E dizendo, não, eu sou uma árvore boa. Não é o que você fala. É o que você faz. Porque na parte da retórica, muita gente... Na questão de falar, não sei o quê. Porque tem gente, irmão, que é bom de conversa. É ou não é? A pessoa chega, não, porque não sei o quê. E conversa e fala, não sei o quê. Mas a hora que você vai ver o fruto, a obra... Uma outra coisa que eu achei interessante. Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes... procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Ele era fiel. Nós estamos aqui num ambiente de crentes. Entendemos que a coisa mais importante da vida é sermos fiéis a Deus. É. Mas logo em seguida, centímetros de distância, está a nossa fidelidade às pessoas. Você sabe que eles foram procurar defeito em Daniel na lei de Deus. Mas primeiro eles foram procurar defeito aonde? Nas coisas do reino. Nas coisas da vida comum. A gente que é crente, a gente se esconde muito naquele negócio. Pastor, eu sou dizimista. Sou ofertante. Sou patrocinador. Não saio da igreja. Tudo bem, irmão. Parabéns. Mas e a respeito do reino? E reino aqui, ó, com letra minúscula. Está falando do convívio humano, do convívio social. Porque, irmão, tem gente que como crente, né? Muito pouquinho para se falar. Mas e com relação à vida secular?
o dia a dia, o trato das coisas. Para você ter uma ideia, segura aqui o Daniel capítulo 6, vamos lá no Salmos 16. Olha como é que é o negócio. Não tinha colocado isso aqui no esboço, mas vale um comentário. Diga amém. Salmos capítulo 16. Diga glória a Deus. Versículo de número 7 em diante. Podemos? Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor o quê? Continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita. Nunca o quê? Nunca vacilarei. Quando ele fala, irmãos, de não vacilar, ele não está falando só apenas, irmão, de vida espiritual. Ele está falando de vida humana. E eu vou lhe dizer uma coisa. Nós temos a nossa vida espiritual, temos a nossa vida de devoção, mas nós temos uma vida física, uma vida humana. E essa vida humana responde muito, irmão, pela vida espiritual. Eu já disse isso aqui na igreja e vou repetir. A nossa vida não é construída apenas em cima das orações do domingo. Mas ela também é muito edificada pelas decisões da segunda. Porque tem gente que vem aqui no domingo, dobra o joelho, fala com Deus, escuta a palavra, faz propósitos, mas na segunda-feira ela faz o quê? Ela mete o pé em tudo aquilo que ela fez no domingo. O Davi falou, eu coloco Deus continuamente na minha mão direita, né, diante de mim. Ele vai aqui na minha destra. Destra é a mão da decisão. Eu nunca vou vacilar. Lembra quando eu falei sobre o dinamismo? Deus ensina, irmãos. O que você leu ali no versículo de número 7? Louvarei ao Senhor que me aconselhou. O que ele falou? Até o meu coração me ensina de noite. Aí você quer ver uma coisa? Vai para o Salmo 17 aí. Versículo do número 4. Aí pertinho. Diga amém por isso. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas de quem? Do destruidor. Tem uma tradução que é a NAA, é Nova Almeida Atualizada. Escuta isso aqui, ó. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Aí tem uma NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Quanto ao modo de agir, segui os teus mandamentos, que me guardam de imitar as pessoas de ação cruel. O que você leu ali? Versículo de número 4, vai na Bíblia corrigida mesmo? Quanto ao trato dos homens, as coisas humanas, as coisas dessa vida, pela palavra dos teus lábios, o que ele fez? Me guardei das veredas do destruidor.
Esse destruidor, irmão, é um dos demônios que atua na vida das pessoas, está lá no livro de Joel, que eles vêm e atrapalham o sucesso físico, financeiro, material. Por isso que você lê comigo, volta lá no Daniel. Vamos ler de novo, desde o versículo de número 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles o quê? 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Olha só. Eu disse para você, a vida espiritual tem um papel importantíssimo. Só que essa vontade, esse empenho, essa dedicação de Daniel em não permitir que o rei sofresse dano, foi que fez com que o rei olhasse para ele com vontade de promovê-lo. Você sabe que as pessoas misturam muito as coisas, irmãos. Normalmente, ou elas priorizam um lado ou priorizam outro. Ou elas são extremamente humanas nas coisas, ou elas são só espirituais. Quantos de vocês já ouviram uma frase, Deus sabe do meu coração? Quem já ouviu essa frase? Deus sabe do meu? Deus sabe do seu coração, mas eu estou vendo a tua vida. E nós não somos irmãos promovidos ou rebaixados somente pelo nosso coração. Você lê comigo, leia de novo o versículo 3. Então, o mesmo Daniel fez o quê? Se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. E o rei fazia o quê? Pensava constituí-lo sobre todo o reino. O rei não contou para ninguém. Ele ficava pensando. Caramba, esse Daniel, ele não é comum como os demais. Daniel não é simples como os demais. Tem alguma coisa diferente nele. E aí ele olhava, Daniel se destacava. Olhava, Daniel se distinguia. Ele dava a mesma tarefa para os 3. Quem executava melhor? Daniel. Ele pedia a mesma coisa para 3. A do Daniel sempre saía melhor. Daniel era homem de Deus, inegável. Mas ele era uma pessoa competente nessa vida. E às vezes nós ficamos só de um lado só. Vida com Deus? Estamos aí, pastor. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Amém. Mas e o resto? E os demais? Quando eu numerei para você aqui 9 qualidades de quem tem um espírito excelente, não sei você, mas quando eu li as 9 ali, eu comecei a olhar para o espelho. Que todo mundo, irmão, almeja crescimento, não almeja? Todo mundo almeja melhorar na vida. Todo mundo. E quem não almeja melhorar, deixa eu te dizer, sinto muito lhe informar, sua vida está perto do fim. Que a partir do momento que acabou o apetite por se desenvolver, é sinal que a vida está se esvaindo, está indo embora. Estou falando de ambição egoísta, não. De você passar por cima de todo mundo para ter alguma coisa. Não é isso, não. Mas estou dizendo, prosseguir para uma melhora. O Daniel se distinguiu. O rei falou que ia promovê-lo. E aí vamos lá no 4. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino,
Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum vício e nenhuma o quê? Nenhuma culpa. O que é, irmão, uma pessoa viciada? Ah, pastor, é o bêbado. Também. É o maconheiro? Também. Mas tem gente que tem outro tipo de vício. Nessa história de ir para dicionário, eu amo essas coisas, pessoal. Sabe o que eu aprendi sobre vício? Falsificação. Se você for para o termo jurídico, você vai ouvir, as provas estão viciadas. Quer dizer o quê? Estão falsificadas. Não é tudo verdade o que foi levantado aí. E aí eu fico imaginando, irmão. Eu sempre trago as coisas para o ministério. Sempre quando eu estou lendo a Bíblia, o meu foco primeiro, meu foco primário é o ministério. É isso aqui, é a obra de Deus. Será que tem gente que falsifica as coisas no ministério? Tem. Você quer ver uma coisa? Isso você já deve ter visto aí fora já. Consegue uma vassoura para mim, por favor? Fiquem tranquilos que eu não vou sair voando, não, tá? Não sou bruxo. Isso aqui é uma das coisas que a gente mais usa no ministério, sabia? A parte da limpeza, da faxina. De vez em quando eu tô ali para dentro, de repente, eu vou dar uma volta no salão da igreja. Tem gente que tá assim na vassoura, ó. Coitada da vassoura, tem até os cabelos penteados já, né? A hora que eu aponto naquela porta ali, essa é uma limpeza viciada, irmão. Falsa. E outras coisas mais. Eu vou te contar uma coisa. Tem um outro pastor no Brasil aí que ele é líder de estado. E nós éramos evangelistas lá em Curitiba. Já contei isso aqui na igreja algumas vezes. E naquela época, o nosso pastor saía muito tarde da igreja. Ele ficava lá no escritório trabalhando, fazendo as coisinhas dele, tal. E às vezes ele subia para ir embora de sábado para domingo, era mais de meia-noite. E naquele sábado, eu não sei que diabo que aconteceu, que os obreiros não foram limpar a sede lá em Curitiba. E a gente subiu acompanhar o pastor até o carro, né? Tal. Tchau, pastor, Deus abençoe, até daqui a pouco, tal. A hora que a gente volta, nessa época a gente era mais ou menos 7 ou 8 evangelistas que moravam na igreja. A gente olhou aquele salão tudo lascado. Aí os caras, boa noite, estou indo dormir. Eu olhei para esse irmão e falei, rapaz, nós vamos deixar a igreja suja? Não dá, irmão. O povo vai chegar amanhã aí, a igreja toda suja, tudo lascada. Aí, não, vamos limpar a igreja? Vamos. Começamos ali, tal, vamos lá, paninho para cá, paninho para lá, vassoura, tal, passa pano nas poltronas, blá. A hora que a gente foi olhar, era 3 e pouco da manhã. E tinha que abrir a igreja às 6. E quem abria a igreja domingo cedo era eu. Falei, rapaz, algum dia nós vamos olhar para esse dia aqui e nós vamos lembrar disso. Ninguém me viu lá 3 horas da manhã limpando a igreja. Ninguém estava lá olhando. Mas Deus estava. Os anos passaram, isso foi mais ou menos 2004, 2005. Quanto tempo faz isso? 18 anos quase, né? Os anos passaram. E alguém pensou em mim. E um dos motivos foi aquilo ali. No outro dia, 6 e pouquinho, a igreja estava lá aberta. Eu vou falar um negócio para você. Eu estava assim, eu estava um olho aberto, outro fechado.
Mas eu sabia que eu tinha feito o quê? O que era de melhor. Eu fiz o que era certo. E eu vou lhe dizer uma coisa. É bom fazer o certo quando tem alguém olhando. Mas é melhor ainda quando não tem ninguém olhando. Então pensa nisso. Seja de Deus na presença das pessoas, mas seja de Deus longe delas também. A gente não vive, irmão, para representar um personagem. Nós temos que ser em todos os lugares. Diz a Bíblia que o Daniel não tinha vício. E também não tinha nenhuma culpa. Ou seja, era um camarada que vivia com aquela certeza. Eu sempre estou dando o meu melhor. Vou lhe dizer, às vezes a gente não consegue. Mas ele não carregava aquela consciência pesada. Podia ter feito, não fiz. Não. O que estava no meu alcance, eu procurei fazer. Não posso fazer? Não tem como. Paciência. Mas tem coisas que nós podemos fazer. E a gente vai se omitindo. E quando eu leio sobre essas coisas aqui, eu tenho que dar um puxão de orelha a alguns irmãos. Porque você já teve o espírito excelente. E agora não tem mais. Já teve, não tem mais. E isso é perigoso. Isso é extremamente prejudicial. Isso vai acabar com as tuas promoções futuras. A continuar desse jeito, o seu destino é cair no esquecimento. É virar um ninguém. E eu tenho certeza que lá dentro do seu coração não é isso que você quer. O rei falou, esse aí eu posso colocar tudo na mão dele. E eu vou lhe dizer uma coisa. Quanto mais a pessoa cresce, mais ela é visada. Só que foram procurar a ocasião contra Daniel. Tem alguma coisa para falar dele? Não tem. Responde aí. Não precisa nem balançar a cabeça, nem nada, tá? Mas se forem procurar alguma coisa contra você, vão encontrar? Não precisa responder. Se forem em cada uma das pessoas do seu convívio. Você já imaginou esses caras? Indo lá no mercado. E aí, seu comerciante? Você já vendeu para o Daniel? Já vendi. Alguma vez ele deixou de te pagar? Não, nunca deixou. Aí ele foi lá na biblioteca. E aí, o bibliotecário? O Daniel já emprestou o livro aqui? Já. Algum dia ele devolveu atrasado? Não. Você, moça, a senhora que vende o pão da padaria aqui, o Daniel já comprou o pãozinho da sua mão? Já. Ele algum dia deixou de pagar? Não. E foram. Tudo quanto era respeito ao reino foram procurar. E não tinha nenhum débito. Nenhuma dívida. Nenhum vício. Ah, aquele Daniel sem vergonha. Ele tratou comigo um serviço e não entregou. Já pensou? Rei, esse cara que o senhor quer promover, ele não é tudo isso que o senhor pensa. Ai, que vergonha. Aí, versículo 5. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele aonde? Rapaz, eles chegaram à conclusão de que não tinha jeito de derrubar Daniel. Eles falaram, a menos que a gente faça ele cair em contradição com as coisas relacionadas à lei do seu Deus. E aí vem toda aquela história que você conhece, de fazer o decreto proibindo a oração. Quando vai para as questões da palavra, irmãos, como que a gente está? Com relação às coisas da palavra, como que nós estamos? Você quer ver algo? Vamos lá em Gálatas, capítulo 6, por gentileza.
Isso aqui é algo que eu estava meditando. E eu acho que isso aqui é importantíssimo para mim e para você. Gálatas 6, vamos ler a partir do versículo de número 7. Olha como que é o negócio. Isso aqui é seríssimo. Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá da igreja dos Gálatas. Capítulo 6. Gálatas 6, versículo de número 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por quê? O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A gente tem uma ideia de que tudo que a gente plantou nessa vida a gente vai colher. Tudo? Tudo que a gente planta a gente vai colher? Sim ou não? Depende. Tem coisas nessa vida que se você esmorecer, desfalecer, você não vai estar no lugar da colheita. Que é assim, ó, presta atenção em mim. Tem o lugar do plantio. É aqui que eu planto. Plantei, tá? Plantei. A minha vida vai seguir. O lugar da colheita é aonde? Lá na frente. Se eu abandono a minha caminhada, eu não chego no lugar onde floresceu aquilo que eu plantei. Eles falaram, aqui nas questões do reino, a gente não vai derrubar o Daniel. Então vamos procurar ocasião contra ele na lei de Deus. E isso aqui que o Paulo está falando, isso vem lá do Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, plantio e colheita não vai cessar. Você não tem que ficar com essa ideia de que você plantou ali e que a semente vai ficar, né? Aguardando você aqui, no mesmo lugar que você plantou. Não. O José plantou lá em Canaã, colheu aonde? No Egito. Olha que coisa séria. José plantou lá em Canaã, foi colher lá no Egito. O Abraão começou a sua semeadura lá em Ur dos Caldeus. Davi começou a sua semeadura lá no pasto. Foi colher aonde? Lá no trono. As pessoas precisam entender isso. O lugar da colheita está lá preparado, esperando você. Se você não, desfalecer. Eu vou lhe dizer uma coisa. Isso é importantíssimo. Não fique achando que porque você plantou alguma coisa anos atrás aí, que isso vai cair no seu colo. Você tem que estar no lugar certo.
Se eu não estou enganado, é Oséias 13. Se não for, eu já te digo. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias 13, versículo 12. Oséias 13, 12. Podemos? A iniquidade de Efraim está atada, e o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe vieram. Ele é um filho insensato. Porque é o quê? Porque é tempo. E não está no lugar em que deve vir a luz. Esse é um dos textos que eu mais temo dentro da Bíblia. Porque a Bíblia diz que nasceria uma luz para Efraim, só que ele não alcançou aquele lugar onde a luz está nascendo. Ele não chegou até lá. Se você ler o Salmo 78, diz a Bíblia que os filhos de Efraim armados retrocederam no dia da peleja. O dia da peleja é para quê? É para retroceder ou é para encarar? É para encarar. Vou lhe dizer uma coisa, tem coisas que nós plantamos em paz e nós vamos colher na guerra. Tem coisas que nós plantamos lá no dia da paz e vamos colher no dia da guerra. Lembra que eu falei do Mardoqueu? Que ele fez uma boa obra para o rei e o rei não recompensou ele? Aí acontece toda aquela história que você leu comigo semana passada. E aí o rei, puxa vida, não estou conseguindo dormir essa noite. Traz aqui os livros da crônica do reino. Aí leram lá do dia que ele deu notícia da traição que ia ter no reino. O que deram de recompensa para o Mardoqueu? Ah, senhor, já demos para ele o ouro e a prata. Ah, tá bom, tá pago. Não, ninguém deu nada. Aquela colheita ficou guardada para o dia mais importante da vida de Mardoqueu. O dia que ele estava preparado para ir para a forca. O Amã estava entrando dentro do palácio. Eu quero enforcar o Mardoqueu. Mas aí o rei se antecipa. O que a gente faz com aquele cuja honra a gente se agrada? Aí o Amã fez toda aquela, vista ele com a veste real, coloca a coroa na cabeça, coloca no cavalo do rei, sai passeando pela cidade. Faz lá com o judeu Mardoqueu. Você colhe se você não desfalece. A colheita vem na hora que você mais precisa. Guarde isso dentro do seu coração. Amém? Curve a cabeça. Pai, eu entrego nas tuas mãos essa pregação que fomos usados por ti para ministrar hoje aqui. E eu entrego nas tuas mãos para que o Senhor conserve-a dentro de cada um de nós. Nós nem chegamos no assunto propriamente dito da cova. Porque até a cova, Daniel teve muitas coisas que ele mostrou para nós. Um homem que optou em levar uma vida de retidão, de obediência e de temor à tua palavra. E eu tenho aqui filhos e filhas que entenderam que precisam ter um espírito excelente. As coisas vão acontecer. A nossa colheita vai chegar. Só que nós precisamos estar no lugar certo. E eu quero te pedir, opere na vida desse povo. Cumpre na vida deles os teus propósitos. E eu quero te pedir, Pai, se estamos desfalecendo, aviva a nossa fé. Renova as nossas forças. Ajude-nos, meu Deus, a
enxergar aonde estamos falhando, para que possamos nos corrigir e assim fazer a tua vontade. Espírito Santo, quão lindo, quão maravilhoso é estar na tua presença. E eu acredito que cada um que está aqui está nesse momento recebendo a tua graça e o teu favor. Eu oro junto com cada um deles, determinando bênçãos e vitórias, em o nome de Jesus. E quem concorda com isso, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus? Graças a Deus. Meus amigos, você vai ficar aí agora com a nossa agenda de pastores e... Glória a Deus, aleluia! Olha que coisa boa ver você por aqui nos acompanhando. Pode ter certeza que Deus tem uma bênção muito grande para você. Domingão é aquele dia especial. O salmista Davi diz, eu alegrei-me quando disseram para mim, vamos à casa do Senhor. Olha, domingo é aquele dia de você vir à casa de Deus. O salmista Davi, ele fala num dos seus salmos. Olha que coisa séria. E é o Salmos 27. A Bíblia Sagrada diz que ele disse dessa forma, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor pelo resto da minha vida, para aprender no seu templo, em nome de Jesus. Porque ele dizia, no dia da minha calamidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Ele queria estar na casa de Deus para aprender, porque ele sabia que no dia da adversidade da sua vida, Deus iria socorrê-lo no nome de Jesus. Então, domingão é aquele dia do louvor, aquele dia da adoração. Eu estou convidando você para estar conosco aqui domingão. Domingão você passa pelo caminho de sal. Veja as imagens aí, as pessoas passando pelo caminho de sal. Olha que coisa forte. Você está vendo aí as pessoas passando, as pessoas aí recebendo a bênção em nome de Jesus. Você também precisa passar por esse caminho, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na nossa sede, os cultos domingão é 8 horas da manhã, às 15 horas e às 18 horas. Todos os cultos, as pessoas irão passar pelo caminho de sal, fazendo aliança de sal, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. Agora você vai ficar aí com a agenda dos pastores aqui da capital, no nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos, que Deus venha abençoar você, abençoar a tua vida. Eu quero fazer um convite muito especial para esse domingo de louvor, domingo de adoração, domingo do Espírito Santo de Deus. E na nossa igreja da Coab nós temos 3 cultos maravilhosos. O primeiro, 7 horas da manhã, o segundo, 3 horas da tarde, e o terceiro, às 18 horas. Olha, nesse domingo, você que quer ser cheio do Espírito Santo, não fique de fora. E o nosso endereço, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, na Coab. Eu aguardo por você. Olha, chegou o grande dia, o dia de louvores e adoração, o dia de bênção, o dia de maravilha. É o domingo das maravilhas de Deus, do louvor e adoração a um dos filhos de Deus. Ele se coloca, ele se aproxima de Deus ali, adorando, buscando. E eu faço esse convite especial para você, nesse domingo, às 8 horas da manhã e também às 18h30, Avenida Guajajara, número 2, perto do Mix Mateus. Você é o meu convidado especial. Traga a sua família, venha adorar, venha buscar, venha se encher do Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, é uma oportunidade que Deus dá a cada dia para nós. E assim eu faço esse convite especial. Esteja comigo, em nome de Jesus, e até lá. Glória a Deus! Domingo vai ser especial. Domingo, como diz a canção do nosso querido missionário, domingo eu vou. Então convido você para esse domingão aí de louvor, de adoração. Eu tenho certeza, o Espírito do Senhor vai entrar no seu coração e vai te conceder paz, alegria, e você vai desfrutar do melhor de Deus. Então eu, pastor Marcos Brandão, é um enorme prazer de convidar você e a sua família para esse domingo. Domingo vai ser o domingo do Espírito Santo.
o dia que você vai receber a presença gloriosa de Deus. E o meu endereço, Avenida Moçambique, número 7, anote aí os meus horários, às 8 horas da manhã e às 18 horas em ponto. Eu, pastor Marcos Brandão, convido você para esse domingo, para buscar a presença de Deus. Ali no Anjo da Guarda, pode ter certeza, tem uma porta aberta para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarda e te proteja. Tchau! Olá, meus amigos! Glória a Deus, passando aqui para trazer um convite muito especial para você que nos assiste nessa ocasião. Eu estarei neste domingo aqui na Igreja da Graça do Quatraque, esperando por todos vocês, em cultos de louvor e adoração ao nosso Deus, aonde nós estaremos aprendendo a palavra do Senhor, aonde estaremos buscando o Espírito Santo de Deus. Se eu fosse você, eu convidaria toda a sua família e participaria aqui conosco de uma dessas reuniões especiais. Anota aí o meu endereço, Avenida Contorno Norte-Sul, número 13, aqui no bairro Quatraque Primavera, a 100 metros da delegacia. Eu aguardo por você às 8 da manhã ou às 18h30. Você é meu convidado especial, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Finalizamos o culto da sexta-feira e foi tremendo. As pessoas sendo curadas, abençoadas. Agora eu quero chamar você para o domingo. O domingo é aquele dia de nos enchermos do Espírito Santo, de recarregarmos as nossas forças espirituais, as nossas baterias espirituais. Então venha você de perto, você de longe, aqui na avenida principal da cidade operária, pastor Lucas Estael, com a equipe de fé do missionário R.R. Soares, está aguardando por você. Atendemos às 8 horas da manhã. Domingo é às 8 horas da manhã, às 16 horas e também às 18 horas. Avenida principal da cidade operária, unidade 203. Estaremos aqui orando por você e pode ter certeza que você vai sair daqui cheio da plenitude de Deus. Neste domingo, estamos te aguardando. Um forte abraço e até lá. Amém, graças a Deus, te aproximando aí o final de semana e tem um convite especial para você. Você que busca paz, alegria, você que quer se aproximar mais de Deus, neste domingo, 8 da manhã, às 3 da tarde, às 18 horas, na estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, ao lado do Mix Mateus, ali do Maiobão. Venha receber a bênção do Senhor. Traga a família, receba a paz, receba a unção, receba a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus.